Hoje, sábado, dia 5 de julho de 2025, chega para nós em pleno final de semana uma das notícias mais tristes dos últimos dias. Infelizmente, foi confirmado pela Rede Globo de televisão a morte de um dos maiores atores de todos os tempos. Ele que participou de várias produções da emissora. Eu vou trazer para vocês então a partir de agora os detalhes dessa notícia e o que levou. Gente, ele estava com câncer, tá? Mas o que aconteceu? Ele não quis divulgar isso para o público, tá? Porque não queria que as pessoas ficassem com pena dele. Preparem o coração então, porque eu tenho certeza que você conhece esse ator, assistiu várias produções que ele participou na Rede Globo de televisão e também em outras emissoras, até no cinema, no teatro, enfim. Ele foi um artista completo e vai deixar muitas saudades. Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, ele, um dos grandes nomes da Rede Globo de televisão. Gente, quem nunca ouviu falar do Lima Duarte? Eu me lembro muito bem, ainda criança, assistindo o Lima Duarte em produções como o Rock Santeiro, quem não se lembra, né? No tempo, né, que a Rede Globo realmente tinha grandes estrelas e grandes produções novelísticas. Mas infelizmente chega uma triste notícia. Por quê? O Lima Duarte, com 95 anos, teve uma notícia divulgada que eu tenho certeza que vai partir o coração de vocês. Por quê? Gente, a morte, ela, na maioria das vezes, ela não é desejada por ninguém, mas infelizmente ela chega para todo mundo. São duas notícias aqui nesse vídeo, uma mais triste do que a outra, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 570 mil inscritos, mais de 170 milhões de visualizações. Bem, vamos então direto ao assunto, começar com a primeira notícia, gente. Lima Duarte, né? Esse grande artista brasileiro, 95 anos, só, gente, que o Lima Duarte, sabe o que ele fez alguns dias atrás? Ele desejou a própria morte, tá? E uma médica, ela avaliou o Lima Duarte aos 95 anos. Desejar a morte pode ser um sinal de... será de quê? Vamos saber? Reflexão de Lima Duarte aos 95 anos acende alerta sobre saúde emocional na velhice e médica explica como lidar com o medo e a lucidez. Após completar 95 anos, Lima Duarte surpreendeu a refletir sobre o medo em uma publicação nas redes sociais. O veterano falou sobre como a emoção o acompanhou ao longo da vida e se intensificou com a proximidade do fim. Mas será que esse sentimento é comum entre os idosos? E qual o impacto emocional desse tipo de reflexão? Para esclarecer essas perguntas, a geriatra Sumika Mori conversou com a Caras Brasil e analisou as falas do ator, lançando luz sobre o que aconteceu com a mente e o corpo na longevidade. Segundo a especialista, esse retorno emocional não apenas é comum, como também pode ter um papel importante no processo de envelhecimento saudável. Diante de uma vida vivida com plenitude e presença e com sorte, com a preservação da lucidez e de um pensamento arguto, os olhos dessas pessoas que já viram tanto, enfrentando tragédias e viveram vitórias, tornam-se mais capazes de rir, admirar, agradecer ou até ignorar o que antes parecia urgente. Ela explica que a infância, com seus medos e descobertas, é a base de nossa formação emocional. E revisitar essas sensações na maturidade pode ser um sinal de autoconhecimento profundo. Envelhecer não garante sabedoria, mas viver de modo que se possa olhar com paz para o próprio passado é algo raro e poderoso. A infância, com seus medos e descobertas, é o berço da nossa formação emocional e talvez... quando a pessoa idosa já está inteira em sua identidade, possa, enfim, revisitar essa infância com carinho, reconhecendo nela as semelhanças de tudo o que veio a ser. A médica ainda destacou o caso do ator como excepcional. No caso de Lima Duarte, além da grandeza artística, há também uma grandeza biológica, a capacidade de um organismo manter-se íntegro, lúcido e presente aos 95 anos. Um feito admirável e, infelizmente, ainda não há uma realidade comum. O relato de Lima Duarte também tocou um tema muitas vezes evitado, a morte. Para a geriatra, essa naturalização do fim da vida é, na verdade, um sinal de maturidade emocional. Sim,
é comum e saudável que idosos reflitam sobre a morte com mais naturalidade, como fez Lima Duarte. Aliás, é uma demonstração de grande lucidez e maturidade emocional poder falar sobre o fim da vida sem medo ou negação. Em nossa cultura brasileira, como em muitas outras culturas latinas, evitamos o tema, mas em outros contextos ele é tratado com naturalidade e até reverência. Ela ressalta que refletir sobre a morte pode ser um ato de autonomia. Falar sobre a morte, especialmente no envelhecimento, é um exercício de autonomia. Permite que a pessoa reflita sobre o que deseja ou não deseja nesse trajeto, o que está disposta a aceitar e o que quer preservar até o fim. Gente, uma situação que é complicado, né? A gente falar sobre a morte, mas parece que o Lima Duarte aí desejou a própria morte, dizendo que estava preparado a qualquer momento, e a gente tem que respeitar, né, esse grande artista brasileiro. Agora vamos à parte mais triste desse vídeo, né? Infelizmente morreu um dos grandes atores que enfrentou o câncer, né, distante dos holofotes, e triste notícia foi dada pela sua esposa. A esposa do artista revelou que ele vinha lutando contra um câncer, mas sempre manteve a vida pessoal reservada. Bem, gente, Julian McMahon, famoso por interpretar o Dr. Destino nos filmes do Quarteto Fantástico e o Dr. Christian Troy em Nip Tuck, faleceu aos 56 anos nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada, infelizmente, na última quinta-feira por sua esposa Kelly Paniagua McMahon, em um comunicado emocionante. Ela revelou que o ator lutava contra um câncer de forma reservada, longe da exposição pública que sempre evitou. Kelly descreveu Julian como alguém que amava intensamente a vida, a família e os amigos e sua carreira também. Julian era conhecido por manter sua vida pessoal em sigilo, mesmo sendo uma figura pública há décadas. Foi casado anteriormente com Brooke Burns, com quem teve sua única filha, a Madison, e desde 2014 vivia ao lado de Kelly Paniagua. Infelizmente, né, gente, 56 anos. Esse artista de fama internacional que teve várias das suas produções apresentadas pela Rede Globo de televisão, enfim, um artista completo, né, se foi aos 56 anos. Mesmo com a fama internacional, o ator evitava entrevistas sobre a rotina fora das telas e preferia se afastar dos holofotes quando não estava atuando. Sua descrição sempre foi vista como um traço de personalidade marcante. Que Deus conforte aí o coração da família. Que, gente, aliás, né, vale ressaltar que o Julian, apesar de ter feito sucesso aí em Hollywood, enfim, os filmes foram apresentados pelos maiores canais de televisão do mundo, ele nasceu, sabe aonde? Em Sydney, na Austrália, em 1968, e era filho do ex-primeiro-ministro australiano Sir William McMahon, ou seja, filho de um homem muito importante que fez parte aí da política australiana. Enfim, que Deus conforte o coração da família, de todos os fãs. Muito triste, né, saber que ele se partiu tão novo, 56 anos, mas foi feito à vontade de Deus e nós temos que aceitar no final das contas. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!